Deixa... Marcelino, tu fecha essa... As crianças vão louvar aí. Elas fazem um culto pagão aí fora, né? Pagão? É. Faz um culto à parte, né? Louvor deles. A gente cantando salmo aqui, aí desfaz tudo lá fora. Coitado. E a palavra parece Vamos lá, gente. Juízes 17. Vamos ler dos versículos de 1 a 6. Tá bom? Pegando aí uma leitura alternada. Juízes 17. Vê se tá filmando aí, Felipe, se eu botei certo, tá? Beleza. Juízes 17, do 1 ao 6, leitura alternada, pode ser? Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que nos foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe me disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe e disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia parecia direito aos seus olhos. Ok. A gente tem uma história aqui agora completamente diferente do que a gente está vendo habitualmente, que são a trajetória dos juízes, né? Só vamos orar e vamos começar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua Palavra, nos capacita, que nós possamos entender e aplicar. Abençoa também a classe das crianças. Nos abençoa nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, essa história aqui, ela começa numa casa, certo? Num lar. É uma história mais específica, certo? Eu coloquei aí a divisão do texto, né? Primeiro vai ser estabelecido um culto que ele é um culto bem deturpado, dos versículos de 1 a 6, e dos versículos de 7 a 13 a gente vai ver um levita que vai adentrar nesse culto aqui, certo? Nesse período da história aqui, a gente não tem, pelo menos nessa fase aqui, a gente não tem um juiz que está liderando, é uma fase sem juiz, certo? Eu acho interessante isso. Provavelmente os versículos, os capítulos 17 a 21, eles não estão numa posição aqui cronológica correta. Não correta, né? Propositalmente não está na posição cronológica. Por exemplo, essa história não veio depois de Sansão, certo? Essa história, os comentaristas acreditam que o capítulo 17 até o 21, ele estaria ali depois do capítulo 2 de Juízes. Mas ela foi colocada aqui porque a estrutura, né, ela quer nos passar
a completa desordem e a crescente desordem em Israel. E essa expressão do versículo 6, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Isso aqui é para apontar a necessidade de um rei. Juízes aponta a necessidade de um rei. Ruth aponta a necessidade de um rei, logo depois de Juízes. Tanto é que a última palavra do livro de Ruth é Davi, né? Então a gente tem essa necessidade, e é para ele maximizar a desordem, porque a desordem aqui, do 17 ao 21, vai sendo cada vez mais ladeira abaixo. Um dos argumentos é Juízes 20 e 28, que vai dizer assim: e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias, né? Os filhos de Israel. Então, ele está mostrando aqui, olha, essa época aqui, esse último bloco de Juízes, 17 ao 21, ele é da época de Finéias ali. Finéias, ele é o sucessor de Eleazar, o sumo sacerdote da época de Josué. E não tem como Finéias aqui estar exercendo depois de Sansão, cronologicamente falando. Entendeu? Então ele usa esse argumento para dizer, ó, isso aqui aconteceu antes da lista dos juízes que a gente contemplou até Sansão. Certo? É uma questão de posição. Mas por que foi colocado no final? Para confundir? Não, para simplesmente a gente ver que a desordem, para a gente ver o tamanho dessa desordem. E como essa desordem, ela começa, a gente vai ver que essa desordem, ela não começou primeiramente numa reunião de autoridades nem nada. Ela vai começar dentro de casa. É uma desordem, ele sai do ambiente político e ele vai para um ambiente individual, certo? Ele vai para um ambiente mais individual, certo? Então, pegando o nosso primeiro ponto, o que é que está acontecendo aqui, né? Em primeiro lugar, o que é que está acontecendo aqui? O que é que a gente pode ver aqui, certo? Havia um homem, versículo 1, né, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele introduz a história com esse homem chamado Mica. E ele disse, né, a sua mãe. Então é um diálogo que ele chega com a mãe. Ele fica com medo da mãe, por isso que eu botei aqui, ó, praga de mãe pega, né? Porque ele rouba da mãe 1.100 moedas e a mãe amaldiçoa quem roubou. Certo? Essa é a ideia. Eu amaldiçoo quem... É uma mãe também que não tem consequência, né? Será que ela não pensou que foi o seu filho que roubou? Mas ela não está nem aí. Ela diz assim, olha, quem quer que tenha roubado meu dinheiro, eu amaldiçoo. E o que a narrativa nos mostra? Nos mostra que ele ficou com medo da praga e devolveu o dinheiro. Certo? É a fala do versículo 2. As 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que o dinheiro está comigo e eu peguei, certo? E ela olha assim e diz assim, então a mãe disse, que o Senhor o abençoe, meu filho. Diz, não, vamos deixar essa praga para lá, né, já que foi você. O que é que o texto está dizendo? Que esse filho é ladrão, que ele rouba da própria mãe. E a gente vai ver que esse Mica, ele não morava com a mãe, ele tinha a sua família, ele tinha filho já, ele era uma pessoa independente, mesmo assim ele vai roubar da mãe dele, certo? Não é aquela situação quando você está na casa do pai, que você vê o dinheiro, né? Diz, ele não vai perceber, né? E aí você vai e pega, né? Não, ele vai pegar, e é uma quantia considerável, 1.100 moedas aqui de prata, era muito dinheiro. Eu também fiz uma semelhança com o Juízes 16:5. Alguém pode ler aí pra gente, por favor? Então, os príncipes e os reis subiram a ela e disseram, persuade-o em que consiste sua grande força e com quem poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim subjugar-nos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Olha, é a mesma quantidade do que oferecem a Dalila. É claro que a quantidade que oferecem a Dalila é vezes 5, não é? Porque ali tem 5 autoridades que querem dominar sobre Sansão.
Mas é o mesmo dinheiro, é um padrão, né, ali, é 1.100 moedas. Por que isso? Ele quer mostrar a idolatria que esse povo, não só o filisteu, tá? Mas o próprio povo de Israel, a gente está falando aqui de dentro, tem sobre o dinheiro. É como se esse dinheiro, essa quantidade aqui se tornasse simbólica. É um refrão. O que é que o narrador, eu botei aqui, né? O que é que o narrador ele está querendo passar com essa história? Primeira coisa, ele está querendo mostrar um filho ladrão, certo? E ele está querendo mostrar uma mãe idólatra. Porque essa mãe não mede consequências, ela amaldiçoa quem quer que tenha sido, quem quer que tenha roubado esse dinheiro. E a gente vai ver que essa mãe era muito mais apegada ao dinheiro do que a gente imagina, certo? Mais apegada ao dinheiro do que a outras coisas, certo? Então eu botei aqui, ó, o centro desse texto é a completa confiança naquilo que nós achamos ser a verdade, na forma como o ser humano quer e planeja se relacionar com Deus. Por quê? Porque essa família e essa mãe e esse filho, eles vão arranjar uma forma própria de adorar a Deus. É exatamente o que eu falei na pregação. Não vou adorar a Deus através do Evangelho. Eu vou adorar a Deus através da minha opinião. Certo? Quando você vai confrontar alguém, aí você fala o Evangelho, você fala coisas preciosas para a pessoa, aí ela chega para você com aquela famosa frase, mas essa é a sua opinião. Né? A minha opinião é totalmente diferente. Aí ela derrubou tudo que você falou. Olha, eu não estou falando a minha opinião, eu estou falando a verdade. Não, existem várias verdades. Aí você não tem mais como dialogar mais, né? A ideia é essa. Então, eles vão arranjar, essa família aqui, ela vai arranjar um método de adorar a Deus. Como eles acham que Deus quer ser adorado. E a gente vai ver que essa família não tinha nenhum conhecimento, nem acho que dos 10 mandamentos. Certo? Pela forma como eles querem se achegar a Deus. Então, eu botei aqui, né? Até o versículo 2, vemos uma família deturpada moralmente. Uma mãe que ama o dinheiro e um filho ladrão. Mas, a partir do versículo 3, a gente vai ver que o problema é ainda maior. Existe um problema de idolatria. Versículo 3. Alguém lê aí pra gente. Por favor. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Então veja. Eu vou tentar compensar porque eu joguei uma praga no meu filho. Então eu vou pegar esse dinheiro. Ela está dizendo que vai pegar o dinheiro todo, né? E esse dinheiro que você me devolveu, eu vou fazer uma imagem aqui para a gente adorar o Senhor. Qual é o problema do versículo 3? O que é que estava acontecendo aqui? Qual o problema? Está dedicando ao Senhor, esse O maiúsculo aí, Deus da aliança. Ele quer fazer uma imagem, uma função, nos 24, devolveu. Isso, veja, primeiro problema, ela quer fazer uma imagem para adorar a Deus. Isso aí é um erro básico, né? Está um problema dos 10 mandamentos. Ela não sabe nem isso, ela não se aprofunda nem isso. Ela acha que... Olha, e o bezerro de ouro, minha senhora, né? Quer dizer, e aí? Não. Deus vai se agradar dessa forma de culto aqui. Eu vou pegar... Veja, ela era avarenta, porque veja, ela diz, eu vou pegar o dinheiro e eu vou fazer essa imagem, né? Uma de escultura, outra de fundição, e vamos adorar a Deus, né? Por isso agora eu devolvo essa prata a você. Aí veja, porém o filho devolveu a prata à mãe, a sua mãe, e ela pegou 200 moedas de prata e deu ao ourives para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. Certo? Então, primeira coisa, eu coloquei aqui, né? Não adianta eu apresentar Deus aos meus filhos se eu não ensiná-los como me achegar diante dele. Não adianta. Essa mulher apresentou Deus ao filho dela, mas ela está dizendo que dá para adorar Deus através de imagem.
Ou seja, não adianta eu dizer assim, não, eu levo minha filha para a igreja. Pronto, tá ótimo. Eu não preciso esmiuçar a palavra de Deus. Eu não preciso ensinar ela como me achegar a Deus. Como Deus quer ser adorado. Como Ele exige ser adorado. Que Ele é digno de honra, de glória, e Ele exige desta forma. Não pode fazer de outra forma, Isabel. Tem que sentar aqui, tem que respeitar, tem que fazer silêncio. Não, se ela está na igreja, ela pode estar derrubando os bancos. Ela pelo menos está no ambiente, então não tem problema. Pelo menos não está fazendo aquilo, pelo menos não está matando. Né? Você se acha no direito de dizer assim, não, pelo menos eu estou... Não, eu tenho que mostrar a forma, né? Olha, aqui é um problema doutrinário e um problema de... Vai se tornar um problema de idolatria sério, né? Versículo 4, existe corrupção no voto que ela faz. E eu coloquei, né, se assemelha a Ananias e Safira, porque ela diz, eu vou dedicar o dinheiro ao Senhor, e ela dá 200 moedas para fazer a imagem. Veja que mulher, ela é avarenta, ela tem 1.100 moedas, ela fica com 900 e ela dá 200 para fazer a imagem, certo? Pastor, Ok? o senhor disse que os comentaristas dizem que isso é mais lá no início do livro, né? Isso. Capítulo 2 ali, né? Isso, exatamente. Mais ou menos, né? É depois, os comentaristas vão dizer que é depois do capítulo 2. Depois, né? É, Porque tem o capítulo 3, acho que ele dá um plano de fundo bem interessante. Porque ele Sim. diz, no versículo 1, são essas ações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, um povo fica lá, e aí tem o versículo 4. Esses ficaram para, por eles, o Senhor, por Israel, a prova, para saber se daria ouvido aos mandamentos. Assim, os mandamentos estavam vivos, Aham. estavam lá, Aham. mas aí a questão do sincretismo fica bem clara aí. Perfeito, a prova, perfeito. né? Porque como eu já levantei desde Josué, né, e a gente chega no capítulo 2, a geração a geração de Josué morreu e a próxima não passou o ensinamento. E aí, porque não expulsaram, misturou tudo. É essa a ideia, né? Esse é o plano de fundo aqui. Então, como assim, né? Eu coloquei, né, uma imagem na casa de seu filho. A gente vai estabelecer uma imagem, né? Uma de escultura, outra de fundição na casa de você, Mica, e vamos adorar a Deus assim. Certo? Eu vou dar todo o meu dinheiro para isso, 200 moedas. Certo? É assim que vai se estabelecer aqui. Versículo 5. Alguém lê aí pra gente, o 5. E assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Pronto. Quantos erros e deturpações a gente consegue achar num versículo só, né? Qual é o problema, Butema? Quais são os problemas do versículo 5, né? Como assim ele fazer um santuário na sua casa? Como assim ele fazer uma estola sacerdotal? Ele estabelecer esses ídolos e dizer que está adorando ao Senhor? Como assim ele consagrar o seu filho para ser um sacerdote? Como assim? Esse é o problema aqui. Qual é o problema aqui? Eu vou adorar a Deus como eu acho que deve ser adorado. Né? Não tem conhecimento, não foi passado. Essa mulher ela não passou para ele e ele não está passando para os seus filhos as ordens de Deus sobre culto, sobre adoração. Felipe quer falar? Não. Sobre culto, sobre adoração, sobre como se achegar a Deus, né? Não tem. Veja, o que é que ele está... Por que ele está pegando... Ele falou de Sansão, matou tantos filisteus. Agora ele pegou um caso à parte, ele pegou uma família. Ele está dizendo, olha como começa o problema. O problema começa dentro de casa. É isso que ele está falando, está levantando. Oi, Victor. O interessante é que a gente sempre vê esta
você vê hoje, tem pastores que consagram os filhos como pastor, Isso, tem pessoas que vão criando Isso. Deus aí para a mensagem como vai ser. isso. Vai se repetir. É isso, ó. Eu agora acho que eu sou pastor. Ninguém reconheceu isso em mim. Eu não estou em nenhuma organização de igreja. Eu agora acho que eu sou pastor. Eu consagro meu filho pastor. Eu faço um crucifixo aqui de Jesus na cruz. E abro uma igreja e acabou-se. E faço como eu acho que deve ser feito. Né? Oi. Ou seja, desde o início, né, não há nada de novo embaixo do céu, né? Tudo se repete. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Você vê que Josué já tinha alertado todo o povo em relação a esse problema, né? Josué, no final do livro, como a gente estudou aqui com o senhor, ele falou: agora, pois, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. E eu li um comentário bem interessante a respeito desses dois tipos, né? Sim. Existem aqueles deuses de antítese, que é os deuses do Egito, que é um deus com cabeça de crocodilo, outro deus hipopótamo. Esse daí claramente faz oposição a Deus, certo? Você não tem como servir ao deus de cabeça de hipopótamo e servir ao Deus de Israel. Deus rala, né? É claro que o Deus de antítese você consegue rejeitar de forma mais fácil. Mas existem outros tipos de deuses que são os deuses de sincretismo. E é isso daqui, os deuses dos amorreus. Dá pra gente combinar, né? É aquele que combina, entendeu? Isso. É aquele, rapaz, eu vou pegar o culto a Deus e eu vou misturar com elementos aqui do ídolo do lar, e aí eu consigo juntar tudo. E aí, Perfeito. dessa forma, você tem, por várias vezes em Juízes, eles pegando as religiões pagãs ali e misturando aquele sincretismo, né? O sincretismo. E por que existe o sincretismo? De onde essa mulher tirou que a gente pega um ídolo e coloca no lar e adora? Ela tirou do povo que ela está convivendo, que ninguém expulsou, né? Esse é o problema, tá? Então, perfeito, é isso mesmo. Então, vamos lá. Aí, o negócio piora, né? A gente acha que... Aí ele mostra... Veja que o centro do texto é esse refrão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Versículos 7 e 8. Havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Então veja, tá falando aí, eu botei aqui, né? Fala de um estrangeiro, mas a gente o texto não mostra pra gente a motivação dele, pelo menos agora no capítulo, no capítulo, né? Não mostra a motivação de ele ter ido para a terra lá, para a casa de Mica, né? Um levita era para estar no santuário, não era para ele estar vagando nem viajando. A ideia era essa, era para ele ter um objetivo certo no santuário ou em algum ponto ali que era para o levita estar, onde foi distribuído a terra para ele. Ele não pode se mudar para onde ele quer, né? Ele é destinado a um lugar. E aí, esse homem está vagando aqui, aí o versículo 9, e Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Como assim? Se você é um levita de Belém de Judá, você tem que estar em Belém de Judá, você não tem que estar procurando um lugar para morar. É como se fosse um desertor aqui, mas a gente não sabe o motivo, simplesmente Mica se encontra com ele e fica encantado por ele ser um levita, certo? Versículo 10, então Mica lhe disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Veja, como assim um levita, primeira coisa, ganhar um salário pelo trabalho sacerdotal, que não era no templo ao Senhor, né, que não era onde ele foi designado, Belém de Judá.
Como assim um cidadão de Israel transforma isso num trabalho? Venha cá, você vai ser o sacerdote e eu vou lhe pagar. Como assim um levita sério aceitaria esse tipo de proposta? Ou seja, são várias deturpações aqui no que a lei do Senhor ela vai propor, ela vai ordenar, propor não, ordenar, né? Alguém lê o versículo 12, por favor? Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Mas qual é o problema do versículo 12? Mica consagrou o levita como sacerdote, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou morando lá na casa dele. Ou seja, além disso, tem um levita que concorda com tudo isso, que recebe salário para isso, e vira o sacerdote dele. É de uma loucura, né? Assim, é uma deturpação. Assim, isso aqui é o povo de Israel, né? Isso aqui é um dos casos do povo de Israel. Eu estou com uma dúvida aqui, porque no versículo 7, ele diz que havia um moço superando de Judá, da tribo de Judá, Sim. que era levita. Sim. Aqui os levitas não provinham da tribo de Levi, né, da descendência de Arão. Alguma coisa, tem alguma coisa aí, a minha escapulindo aí? Não, eu acho que... Eu posso pesquisar mais sobre isso, mas eu acho que aqui, eu acho que ele não sei se ele nasce... Oi. Cidade de onde ele nasceu. Da distribuição da terra, deveriam morar em todas as tribos. Então eles estavam espalhados em todas as tribos. Ele nasceu no Belém de Judá, mas ele era tribo de Levi. Então, lá de missão, eles não recebem posições, eles devem. E eles têm tudo, né? No período em que eles trabalhavam, eles se deslocavam, trabalhavam muito tempo. Mas não tem levita que nasceu na região lá da Naftali, de Issacar, Judá. Ele fala que onde ele nasceu, qual era a região, mas ele era Eu não tinha visto essa expressão, aí eu pensei que ele era do uma das leis do Deuteronômio é que em Israel, nesse período histórico, eles não poderiam casar fora da tribo. Então, o que é que faz um levita? Ele é filho do pai e mãe da tribo de Levi. Acho que o projeto era as tribos serem preservadas. Ainda que ele mora naquela região, ele não se casava com a tribo. Perfeito. Eu acho que tem um porém também, mesmo que ele estivesse no quartel onde foi designado, ele teria que ser, para ser sacerdote, teria que ser da família de filho de Arão também. Isso. Da linhagem ali, né? Perfeito. E aqui ele se nomeia um dos seus filhos sacerdote e agora vai nomear o levita sacerdote, né? Ou seja, tem toda uma deturpação aqui, né? E esse levita consente com isso, ganha o meu salário, tudo bem. Não tem problema nenhum fazer parte desse culto que é pagão. Esse culto é uma adoração ao demônio, ao Satanás, gente. Não tem outra expressão, né? É um culto pagão, essa é a ideia. E aí, veja, o pulo do gato aqui é o versículo 13, que ele conclui esse capítulo, e parece que não dá uma solução aqui, né? Só tem problema aqui, né? Então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Veja, agora sim, né? Eu estava em dúvida se eu estava obedecendo a Deus, mas agora eu estou. Porque o levita, ele está lá como sacerdote, né? Não importa que eu estou pagando, que ele não era para estar aqui, que eu estou com imagem dentro da minha casa, que... Não, agora... Veja, qual é a perplexidade do texto aqui, né? E dessa fala. Qual é a confiança de... Onde é que estava a confiança de Mica? Oi? Superstição, né? Quando é que ele fica tranquilo? Ele fica tranquilo como? Quando o levita
É o sacerdote dele. Coach, né? Veja, a confiança de Mica é na circunstância. Entendeu? Ele lê, ele interpreta que se um levita está consentindo com tudo que ele fez, então Deus está aprovando. Se Deus não aprovasse, ele não ia colocar esse levita no meu caminho. É as circunstâncias que medem. E veja, gente, essa desgraça, é uma desgraça o que acontece aqui. Ela começa numa família e ela vai contaminar toda uma nação. É isso que o texto vai mostrar a partir do próximo capítulo. Ela vai mostrar que isso vai para toda a tribo, isso contamina. Não ache que o problema da casa vai ficar na casa. Ela entra na sociedade. Esse é o problema, né? Então, eu coloquei aqui... Não, deixa eu ver... Não, pronto, agora aqui. A prosperidade é o sinal da aprovação de Deus. Essa é a ideia. Né? Aquilo ali está dando certo é necessariamente o sinal da aprovação de Deus. Eu devo olhar para a circunstância ou eu devo olhar para a palavra de Deus? Para que se o que Deus estabeleceu, no caso dele aqui no Pentateuco, está sendo seguido ou não. Ele olhou para se um levita aprovou, Deus está aprovando. Vê, eu peguei um exemplo simples aqui. Alguém abre aí Números 20, 11 e 12. Por favor. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar neste culto na terra que lhe dei. Calma, peraí. Era para tocar na rocha, Moisés feriu a rocha. Mas não saiu água. Então se saiu água, por que que... Aí veja, Moisés desobedeceu, Deus abençoou, depois Deus castigou. Deus vai dizer, pronto, mas por quê? Veja, não importa se saiu água ou não. Você não fez o que eu disse, por causa disso você não vai entrar na terra. Veja, tá entendendo? Esqueça o que aconteceu. Esqueça se deu certo. Mas não deu certo, Senhor. Podia argumentar, não, mas você, volte, você não me obedeceu. Você não vai entrar na terra. Essa é a questão, né? Então, a circunstância não é o nosso medidor. Os fins justificam o meio, né? Então, Deus aprovou. Essa é a fala de Mica, ó. Agora eu sei que o Senhor aprovou tudo que eu fiz. Oi, pastor. Interessante isso, porque assim, desde o início da narrativa, né, a idolatria, né, vamos dizer, a expressão, ela tem esse elemento de medo, de iniciar pela sorte, para que as coisas certas, e fazer a leitura pelos eventos. Né? O começo foi o medo, né? O medo, tanto do filho como a mãe. Quando a mãe viu que a maldição que ela lançou e atingiu o filho, ela recebeu o filho de volta, mas ela quis fazer o projeto da idolatria. O agrado, né? Não, vamos tentar. Então, o coração supersticioso ele tem essa ligação, né? Medo que as coisas deem errado na minha vida. Eu vou buscar uma coisa para dar sorte. E ele faz a leitura de um mundo assim, sorte e azar, né? Ele está muito ligado com isso, ele tenta fazer uma coisa para melhorar, né? Você vê no coração supersticioso, até na nossa nação, que tem um ambiente muito evangélico, mas as falas das pessoas têm muito superstição, as pessoas dizem assim, fala isso que atrai. Você vê, não vamos nem pensar isso, vamos profetizar sempre coisas boas, porque aí vai dar certo. Sim, você, sim. O que está por trás disso? É um coração supersticioso. Né? Superstição. A palavra tem poder, que é um texto de Isaías, acho que vocês citam até um texto de Isaías que fala que a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Quando Deus fala que vai fazer, Sim. vai fazer. Eu posso dizer que vai acontecer uma coisa, a gente diz 20 vezes, não vai mudar nada.
E a Exatamente. minha palavra tem poder. Aham. Várias pessoas trazem as coisas assim. E aí, a idolatria, o coração idólatra, ele tem esse link, né? Tem superstição dele de azar. E ele leu, assim, ele saiu de casa, bateu o carro e disse, ó, tá dando tudo errado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Tá dando tudo errado, então ele começa a ler o mundo pelos acontecimentos, e não pela palavra. E ao mesmo tempo ele pode estar com a vida toda desmantelada e ele conseguiu um emprego novo e diz, ó, Deus está comigo. Eu tenho 2 famílias. No final, Deus está abençoando. Mas Deus está me abençoando. Perfeito. É uma bênção. Ele lê o mundo pelas circunstâncias. Então, é sorte e azar, né? Ele se afasta de Deus, ele sorte e azar em si. E pastor, por isso que eu coloquei esse slide aqui, por exemplo, eu achar que a bênção de Deus é condicionado a me abençoar ou não pela minha obra. Entendeu? E aí é pensar como arminiano, de novo, é a prática arminiana. Deus só vai me abençoar se eu fizer isso aqui. Né? Eu sei que existem as bênçãos condicionais, as promessas condicionais, mas tudo que eu faço na minha vida, tudo que Deus vai fazer na minha vida depende... Veja, se Deus fosse esperar alguma coisa boa puramente de mim para me abençoar, Ele nunca me abençoaria, né? Se Ele fosse esperar uma iniciativa minha, né, de obra boa para me abençoar, Ele nunca me abençoaria. Então é justamente idolatria mesmo, é idolatria. Né? Então eu fiz algumas considerações finais. Primeiro, aqui a gente vê a corrupção de uma casa, mas como eu disse, essa corrupção vai espalhar para todas as tribos. Quando a gente chegar no capítulo 21, você vai ver como Israel termina em Juízes, né? É um final amargo. Essa história começa em uma casa para nos mostrar que tudo começa na criação de filhos. Tudo começa em como você está cuidando da próxima geração. Como você está apresentando Deus, a forma de adorá-lo, fazendo o seu filho conhecer a Ele. Tudo começa no lar. E Satanás sabe disso, não é só a gente que sabe disso não. Satanás sabe disso. O que é que ele vai fazer? Ele vai deturpar a casa. Ele vai deturpar o lar. Se ele entrar nas casas, ele entra na sociedade, ele entra na política, ele entra em tudo. Essa é a questão, né? Todas as modalidades da vida devem ser discutidas nos lares e nas igrejas, devem ser discernidas, do contrário, o mundo irá invadir até as nossas casas. Veja, a política e religião a gente não se discute. Discute sim, claro que discute. Precisa discutir. Não é para eu estar no culto ou na igreja falando de candidato A ou B, de pessoa, de fulano. Não, mas eu preciso discutir, eu preciso entender. Isso aqui é diabólico, não façam isso. Isso aqui fere os princípios, não é o princípio da família, o princípio cristão, o princípio bíblico. A gente precisa discutir. Isso precisa estar dentro de casa. Oi. Porque isso é o quê? Então, eu não estou ouvindo Tão pouco no meio dos evangélicos. se pronunciar. É essa a questão. Não, a gente precisa mostrar o que vai fazer a gente discernir tudo. Política, pensamento moral, as atitudes. É a palavra de Deus. E é medo, não quer se adentrar na escritura. Eu acho que é isso. Entendeu? Ou você tá amarrado numa visão que é errada e aí você não quer criticar, entendeu? Mesmo sabendo que aquilo ali é errado. Então pode ser também, sim. É isso. Ele mostrou esse problema específico. Isso é um problema de Israel, né? Ele mostrou esse problema para dizer como isso aqui pode acabar com toda uma nação. Essa ideia. Tu queria falar, Valber? O modismo, né? Eu queria dizer também, parte da... Tipo, vou seguir aqui esse grupo porque é mais fácil do que esse grupo
Isso. Veja, minha família, a maioria das pessoas não são da igreja, e existem vários casos aqui. Eu acho que é muito difícil hoje você ter toda a minha família crente, né? Não tem uma pessoa que não seja. E o que é que a gente faz? A gente ouve certas coisas e a gente vê certas práticas que a gente sabe que a gente não pode adotar na nossa casa. E é claro que a gente não vai estar dividindo, né, separando da família, mas a gente vê e diz assim, poxa, isso aqui fere completamente o princípio da palavra de Deus. É aquele versículo que diz aqui, né? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Às vezes eu olho e digo assim, poxa, essa forma como eu fui criado, eu não posso repetir isso com Isabel, né? Eu vou ter que deixar. Não, mas eu fui criado assim, sim, mas isso aqui fere a palavra, então não tem como eu reproduzir aqui. Não tem como eu reproduzir isso aqui para as outras pessoas. Não dá. E até, veja, você acha que você não se parece nada com os pais, até você casar, né, conviver com outra pessoa que diga, você é a cara do seu pai, você faz isso igual. Aí você vê o quanto você pega as coisas boas e as coisas ruins, não tem como você. E o seu filho vai ser a mesma coisa, ele vai pegar as coisas boas e ruins de você. E o evangelho vai salvar ele como salva você. Né? A ideia é essa. Essa é a ideia, né? E só para concluir, é o último versículo, ele vai dizer, isso aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É o episódio lá da estátua, e eles não se dobram perante a estátua de Nabucodonosor. E eu gosto muito dessa fala de Sadraque, Mesaque e Abednego para Nabucodonosor, porque ele vai dizer exatamente assim, ó, se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha, é exatamente o cristão que sabe que, se a circunstância for favorável ou não, ele sabe, não importa a circunstância, eu sei que eu estou obedecendo a Deus. Se ele quiser me livrar, ele pode, mas se ele não quiser, eu vou obedecer da mesma forma, porque uma coisa é ele querer me livrar ou não, outra coisa é a lei dele. E eu não posso me curvar a nenhuma estátua. Essa é a fala, né? Eu não sei se essa igreja daqui a 10 anos vai dar certo. Eu não sei se a minha filha vai continuar na igreja. Eu não sei se algumas pessoas, ou até eu... Veja, eu não sei do futuro. O que é que eu sei? Que eu tenho que obedecer a palavra de Deus, que eu tenho que falar da palavra de Deus para os meus filhos, para os filhos de vocês, que eu tenho que obedecer. Não sei das circunstâncias, não enxergo, não tenho como ver, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus tem que ser seguida e tem que ser passada. No meu caso, como pastor Rodrigo e a gente que ensina, passar da forma correta. É isso que eu sei. Circunstância não medem a aprovação ou desaprovação de Deus. É isso que Mica achava. E a gente vai ver que esse problema vai se aprofundar, né? Juízes 18 aqui, o negócio vai ficando muito sério. Certo? Ok? Concluímos. Algum comentário, dúvida? Felipe? Eu acho que volta muito para aquela questão do ambiente que eles estavam vivendo, né? Se alguém chegar para você e falar, olha, casamento homossexual é certo, eu acho que não vai ter uma pessoa aqui que vai concordar com isso daí. Ao mesmo passo, quando você chegar no trabalho, fulaninha e cicraninha são casadas. Elas são casadas. Se você confirma isso daí, você está concordando que existe casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, sem você perceber, entendeu? Uhum. A gente precisa entender que casamento entre pessoas do mesmo sexo não existe. Não existe. Olha, união estável, união
qualquer coisa, mas não é casamento, porque o casamento foi criado e instituído por Deus entre um homem e uma mulher. Então, é mais uma vez aquilo que eu falei, né? Antítese e sincretismo. Antítese é fácil você detectar algo que vai de cara contra os seus princípios. A dificuldade está no sincretismo. A dificuldade está em você todos os dias escutar algo e passar a assimilar aquilo dali por osmose. Tipo, fulano matou ele. Pô, matar é errado, né? É antítese. Exatamente. Sincretismo, casamento homossexual. É chegar um paciente lá no seu... Olha, eu sou fulano, mas eu me identifico como cicrana. Então vem cá, cicrana, sente aqui, tome um cafezinho. É complicado, mas a gente precisa se levantar contra, É isso aí. não concordar com Eu vou mandar alguém lá no seu consultório para ver se você tá firme. Não que eu conheça. Chama paciente. Paciente, Exatamente. paciente, Gênero neutro. é isso aí. Paciente, é isso aí. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, meditação da Tua Palavra. Nos abençoa, nos faz crescermos, nos traz logo mais para o Teu santo culto, para a Tua casa. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. É pacientes. Misericórdia.